vai dar uma olhada na história de Jacó. Um pouquinho da história de Jacó. Todo mundo abriu? Gênesis 28. Vamos ler do 1 ao 5 e depois do 10 ao 17. E Isaac chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, porque para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac e Jacó, qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, irmã de Jacó e de Esaú. Verso 10. Partiu, pois, Jacó, de Berseba, e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Sonhou: eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do Pai de cada um que está presente aqui. Que o Teu Espírito possa nos acompanhar, meu Pai, nessa noite, que a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações. Que não seja simplesmente eu falando aqui, mas que o Senhor possa ministrar a Tua palavra, ministrar, meu Pai, o que o Senhor tem para dizer. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, não conhece nada. Mas vamos lá, um pouco de contexto dessa história aqui. A gente está vendo Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão, que se ele saísse da terra dele, para a terra dele, fosse para a terra que ele ia mostrar, ele seria abençoado. Então, a família se desenvolveu. Abraão, mesmo velho, teve um filho, Isaac também, depois de anos, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, e foi prometido que o mais velho serviria ao mais novo. Então, essa história, eles dois não estavam muito bem. Esaú era o cara do campo, Jacó era o cara caseiro. Isaac amava Esaú, Rebeca, a esposa de Isaac, amava Jacó. Então ficava essa divisão familiar na coisa. Só que havia uma promessa. Apesar de Esaú ser o primogênito, havia a promessa de que ele seria servo de Jacó de alguma forma. Deus não disse como. Só que foi passando o tempo e, num momento de oportunidade, Rebeca, a esposa de Isaac, chama lá Jacó e fala assim: vem cá, que eu vou passar o caminho das pedras aqui, para você pegar a bênção do seu irmão de primogênito. E assim ele faz, ele vai lá, faz aquele guisado de lentilhas, ou prepara o guisado do pai dele, enquanto Esaú sai para caçar. E realmente ele fica com a bênção de Esaú. Ele engana o pai dele e ele fica com a bênção que seria a bênção geracional de Abraão. Então, não que Esaú fosse um cara super gente boa. A Bíblia fala dele como sendo um homem
Jacó conviveram 15 anos mais ou menos com Abraão. Mas ainda assim, eles não tinham Deus como Deus deles. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac. Assim que Deus mesmo se referiu: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Isaac. Mas beleza. Jacó rouba a bênção de Esaú. E aí Esaú podia não ser um cara de boa, ele era pouco. Ficou bravo, assim, vou matar meu irmão. Deixe meu pai morrer que eu mato ele. Vai ver. E diante disso, Rebeca vem e fala: ó, sai embora, antes que a coisa feia. E ele vai. E o que a gente leu é essa parte. Isaac, mesmo tendo sido enganado, ele confirma: assim, Deus te abençoe com a mesma bênção que Abraão havia recebido sobre ti. Serão bênçãos da terra, por meio da sua descendência, a descendência de Jacó. Todas as famílias da terra serão abençoadas. É a mesma bênção, as mesmas palavras. Legal. E aí, no meio dessa fuga, Jacó tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro pessoal com o Senhor. Está lá, ele tem um sonho. Ele vê uma escada. Uma escada, os anjos subiam e desciam. Ele vê o Senhor. Que coisa! Uma visão espiritual para esse homem. Impressionante. O que é que um homem de Deus faria ao ter uma visão de Deus, ao ver, o que outras pessoas, quando elas viram a Deus, fizeram? Alguém lembra de alguém? Você lembra de alguém que viu a Deus? Tinha um que. Ai, fugiu. Tava na ponta da língua, falar já. Moisés viu a sarça. Não, e também viu as costas disso. Alguém lembra de mais alguma coisa? Alguém que viu a presença de Deus ou teve uma visão dos céus? O que essas pessoas costumam fazer? O que as pessoas, quando elas veem a Deus na Bíblia, elas desesperam, né? Tem pessoas que desesperam, outros adoram. Isaías, por exemplo. Mas isso aí é detalhe. A gente chega lá. Pois bem, este homem Jacó, diferente de Isaías, que fala assim: ai de mim, que sou um lábios impuros, amigo do meio do povo, lábios ou sei lá, Ezequias cai no chão, Daniel cai no chão, outros se prostram e adoram. O que Jacó faz? Dá uma olhada. Verso 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Calma. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto no seu travesseiro e a pôs por coluna, por memorial, assim, aqui é a casa de Deus, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que isso aqui parece? Exato, ficou na música. Deus disse para Jacó: eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você por onde quer que você vá. Assim, ó, Jonas, pode ir para Marília, pode ir para qualquer outro canto, Deus vai estar com você, não importa o que você faça. Acabou. Deus disse, não disse? Ele disse. Passam-se horas e Jacó está aqui. Ó, se o Senhor fizer o que o Senhor está falando aí, ó, me abençoar, o Senhor vai ser Deus, meu Deus. Mas só se o Senhor me abençoar.
Jacó está barganhando, cara. Ele está realmente tentando barganhar com Deus. Deus diz que ia fazer tudo aquilo. Não, se o Senhor fizer mesmo, então o Senhor vai ser meu Deus. Realmente, Deus não era o Deus de Jacó. Realmente não era. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas ele não era o Deus de Jacó. Não era. Ele está tentando barganhar, negociar com Deus, ver se pode. No momento de uma visão espiritual, ele não se entrega para Deus, ele não se rende, ele não se prostra em adoração, ele até teme, sim, aqui com certeza a casa de Deus, ele reconhece que esse lugar aqui é a casa de Deus, é verdade, mas isso em essência não muda nada. Deus continua não sendo o Deus de Jacó. Ele está preocupado com as coisas que ele poderia ter, com as coisas que ele poderia fazer, com a viagem que ele tinha que fazer. Ele não tinha uma imagem correta sobre quem Deus realmente era. E por consequência, ele não tinha uma imagem correta sobre quem ele mesmo era. Está tentando barganhar com Deus quem ele é, quem ele pensa que é, para estar tentando negociar com Deus. Mesmo assim, ele reconhece aquele lugar como Betel, casa de Deus, guarda para não ter. Betel, casa de Deus. E é interessante que ele ergue isso como um memorial. Ele ergue aquele espaço como um memorial. É legal na história de Abraão que, onde quer que Abraão ia, ele erguia um altar. Tudo que Abraão fazia, ele chegou no lugar, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar. Ótimo. Ele reconhecia que Deus estava lá, colocava tudo aos pés do Senhor. E Abraão, o Jacó até que começa relativamente bem nesse sentido. Ele ergueu um memorial, uma coluna. Legal. Há temor. Ele teme um pouquinho, mas ele não sabe quem Deus é. Não sabe. Não sabe. Vamos lá. Até que eu esqueci de falar o título, mas é uma imagem correta sobre quem Deus é. Até aqui foi. Vamos para a primeira parte. Um homem abençoado por Deus. Só que, mesmo não tendo uma visão correta sobre quem Deus era, Jacó tinha um tufo na mão. Ele tinha a bênção de Deus. E pelo que Deus mesmo falou, independente do que ele fizesse, ele seria abençoado. Porque Deus tinha interesse no futuro. Jesus tinha que vir. O meio pelo qual ele determinou seria a vida de Jacó. Então Deus abençoou Jacó. Então, assim, era abençoado por Deus, independente do que ele fizesse. Legal. Ele vai, ele chega onde ele tinha que chegar, ele conhece a mulher dele, trabalha 7 anos por ela, ele casa com a irmã dela, depois ele trabalha mais 7 anos. É isso aí, 14 anos trabalhando de graça, assim, de graça. Quase de graça. Tá lá. Depois disso ele trabalhou mais tempo. Ele trabalhou para enriquecer, no caso, né? Ele fez negociações lá com o tio dele e tudo mais. Só que, assim, né? Ele seguia sendo abençoado. Deus parece que mexia as coisas dele, mudaram lá o salário. A Bíblia fala que mudou o salário dele, o pagamento do trabalho dele algumas vezes. E falou assim: você vai ter as ovelhas malhadas. Ele fala que quando era para ser ovelha malhada, todas as ovelhas do rebanho davam malhadas também. Então ele foi enriquecendo. Deus foi mexendo nas coisas e ele foi enriquecendo. Ele era abençoado. Só que, ao mesmo tempo, ele vivia a vida do jeito dele. Ele era enganado aqui, enganava lá, fazia umas coisinhas aqui, fazia umas coisinhas lá. Ele estava tentando dar o jeito dele para fazer as coisas dele. Só que depois de um certo tempo ele decide voltar para casa. Assim, chega desse negócio. Vou para casa. E ele decide voltar. O tio dele, Labão, ainda vai atrás dele. Só que Deus aparece e fala assim: não mexa com Jacó. Mesmo Jacó sendo quem ele era, um ladrãozinho,
Não, é de família, né? Ainda não tem que ser de família. Mesmo assim, Deus aparece para Labão e fala: não toca nele. Se você tocar nele, você vai se ter comigo. Mesmo sendo quem ele era um homem abençoado. Ele enriqueceu. Tinha a família dele, tinha 4 mulheres, tinha 11 filhos nesse ponto aqui, e muitos servos e muito gado. E Labão reconhecia, né? Assim, Deus me abençoou por sua causa. A sua presença aqui fez com que eu enriquecesse também. Legal. Só que aí, depois de se resolver com Labão, vai para casa e descobre que Esaú, o irmão dele, que até a última mensagem tinha que ia matá-lo, estava vindo ao encontro dele com um exército armado. E aí a gente vai para a segunda parte. Um homem com medo da morte. O capítulo 32 de Gênesis mostra esse encontro. Pode abrir aí, a gente vai ler os versos. Gênesis 32. Diante da notícia que Esaú estava vindo, assim, vai me matar. Ele prometeu que ia me matar, por que ele não mataria ele? Até então ele não tinha se acertado com Esaú. Ele estava esperando um encontro mortal e ele teve medo. Na primeira vez, ele não tinha nada a perder, era só ele. Se Esaú matasse Jacó, o que Jacó tinha? Mas aqui era diferente. Jacó tinha muita coisa a perder. Na verdade, ele tinha tudo. Ele tinha uma família, ele tinha filhos, esposas que ele amava, ele tinha os bens, ele tinha até servo pelo qual ele tinha que se portar de alguma forma. Ele tinha tudo a perder. E em meio a esse medo, esse desespero, ele vai lá, divide a família, divide em grupos, ele manda presente para Esaú, ele faz uma filinha para entregar. Você vai, entrega o presente, depois entrega outro presente, depois entrega outro presente, depois entrega outro presente, para depois ele aparecer. Ele faz tudo que ele tenta fazer, mas ele sabe que, mesmo assim, conhecendo o irmão dele, poderia não ser suficiente. Ele estava desesperado. Nesse momento de vulnerabilidade, Deus vem ao encontro dele de novo. Vamos lá olhar no verso 21. Assim, passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou os seus passarinheiros, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. E então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol, passou a Peniel e manquejava a sua coxa. Isso aqui é sensacional. Finalmente, Deus vem de encontro a Jacó. Um encontro pessoal com ele. Dessa vez, não teve negociação. Na verdade, teve luta, né? A cara de uma trocação franca. E ao final, o anjo fala assim: dizem que aqui é uma família, como se Deus tivesse vindo de forma
E o anjo faz uma pergunta interessante: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quando o anjo pergunta para Jacó qual é o nome dele, ele está basicamente perguntando: quem é você? E o nome de Jacó significa calcanhar ou enganador. E essa é a perfeita descrição de quem é Jacó. Ele é um enganador. Ele passou a vida inteira dele enganando. Ele fez a trambica dele lá para pegar o direito de primogenitura, ele enganou o pai dele. Ele passou parte enganando e sendo enganado. Foi enganado com o tio, enganou o tio. A vida de Jacó se resume realmente à enganação. É isso. E aqui o anjo está perguntando: quem é você? E quando Jacó responde Jacó, ele está falando: eu sou Jacó. Sou um enganador. Esse é quem eu sou. Essa é a minha vida. Só que Deus muda o nome de Jacó, dá um novo significado. Assim, Deus, será que mudou outra coisa? Aqui mudou. Esse encontro com Deus mudou as coisas. Ele fala, né? Tenho visto a Deus face a face. Eu vi Deus. Agora, aqui, depois de uma noite inteira lutando, ele viu quem Deus é. Ele teve uma imagem correta de quem Deus é. Depois de se ver numa posição vulnerável, depois que Deus veio ao encontro dele. E mesmo que tudo ao redor dele fosse a mesma coisa, a família dele era a mesma, as coisas dele eram as mesmas, eles tinham um problema para resolver, agora as coisas seriam diferentes. Ele não era mais Jacó, ele seria Israel. Deus reafirma as bênçãos. Deus não era aqui simplesmente mais o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Estava se tornando o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Vamos para a próxima parte. Deus de Israel, o Deus da casa de Deus. Jacó vai para casa, ele se encontra com Esaú. E tudo que ele achou que ia acontecer não acontece. Ele voltou em paz para casa. Ele tem lá um momento de conversa com Esaú, eles choram, eles se encontram, eles se perdoam. E aí, Esaú chama ele para ir para Seir, que era onde ele morava, só que Jacó vai para outro lugar. Aí lá, eu acho que, eu não tenho qual capítulo, acho que é, não sei se é o 16. Capítulo 33, Gênesis 33, verso 17. Depois do encontro dele com Esaú, Jacó segue seu rumo. Jacó, verso 17. Porém, partiu para Sucote e edificou ali para si uma casa. Fez cabanas para o seu gado e por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha Padã, armou sua tenda diante da cidade. Comprou uma parte do campo que estendera a sua mão, filho de Amor, pai de Siquém, sem peça de dinheiro, e ali levantou um altar e chamou-lhe Deus, Deus de Israel. Que diferença, olhando para o homem que tinha erguido o memorial lá no comecinho da jornada, tentando barganhar com Deus. Aqui está ele realmente com um coração diferente, uma disposição do coração diferente, disposição essa que envolve toda a família dele. E mais à frente
mais alguns problemas com os filhos dele. E lá em Gênesis 35, Deus diz para ele: vai para onde eu te encontrei pela primeira vez. E ele vai. Lá no verso 6 assim: assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo com que ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, quando Deus ali se tinha manifestado. E ali Deus afirma de novo: o seu nome não é mais Jacó, é Israel. El Betel significa Deus da casa de Deus. Ele volta para aqui. Deixa de ser só a casa de Deus. Deixa de ser só algo externo. Um encontro pessoal com o Senhor, aí faz toda a diferença. Ele muda a vida de um homem. Ele muda o andar de uma família. Mas isso aqui me traz a lembrança de um outro personagem. Olha só, vamos lá em Jó. Jó verso capítulo 1 mesmo. Aqui em Jó a gente tem uma cena muito interessante. A gente vê um homem que a princípio não tem uma imagem correta sobre quem Deus é. A gente olha e diria: Jó é um cara sensacional. Olha a descrição que é feita sobre ele, né? Assim, Deus diz sobre Jó: você viu o servo Jó para Satanás? Satanás aparece lá no céu e Deus, como tipo um pai orgulhoso, assim: você viu? Mesma coisa. Deus vira para Satanás e fala assim: você viu meu servo Jó? É um homem justo, que se desvia do mal, que faz as coisas, que me serve, que me ama. Satanás vira assim: você deu tudo para ele. E aí Deus dá a permissão assim: tá, tira. Satanás vai lá e tira tudo de Jó. E no capítulo 2 é a mesma coisa. Satanás aparece, Deus se gaba de Jó para Satanás e Satanás tira tudo dele. A princípio, um homem que se santificava, que fazia tudo, que servia de coração, e que era muito rico, um homem abençoado. A gente poderia falar coisa parecida. Um homem abençoado, que serve a Deus, que ergue altares, que oferece sacrifícios. Só que é uma coisa curiosa de se ver, porque depois disso começa uma discussão entre Jó e seus amigos. E aparece lá no capítulo 3, no final do capítulo 3, Jó, ele fala, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, que ele deseja que ele nunca tivesse nascido. Ele começa a questionar. Ele fala: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? Verso 23. E a quem Deus me incumbiu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como lágrima. Aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E aí, o que você me disse? Jó conhecia quem Deus era? Conhecia? O que você me diz, cara? Jó conhecia quem Deus era? O que essas palavras parecem? Qual é a imagem que ele tinha de Deus? O que você me disse antes? Olhando para essas falas de Jó, você sabe que ele servia a Deus. Ele tinha a imagem correta dele. Não sei, quando eu leio isso aqui me parece assim, aquilo que eu tenho que sobreveio. Como assim? É como se o serviço mantivesse um entendimento totalmente diferente daquilo que Deus é.
Porque no final, ele fala, antes eu te conheci de ouvir falar. Exatamente o que a gente. Foi mal, desculpa. Não, mas tá tudo certo. É uma coisa engraçada. A gente pode estar aqui fazendo tudo, oferecendo sacrifício, cantando, vindo para a igreja, fazendo tudo. As pessoas podem falar, cara, mesmo assim, tem uma visão errada. Que coisa curiosa. Quem na terra diria que Jó tinha uma visão errada sobre quem Deus era? Parece que tudo que ele fazia era porque ele tinha medo. Ele tinha medo de que se ele errasse 1 milímetro aqui na caminhada, Deus viraria para ele e falaria assim: vou te consumir imediatamente. E todo o teor da conversa, ao longo do capítulo inteiro, ou do livro inteiro, é: Jó, você com certeza pecou. Porque a gente vê em Provérbios, né, que Deus abençoa quem faz o certo. Deus abençoa quem faz as coisas do caminho certo. Como pode você estar sofrendo agora e isso não ser consequência de pecado? Como pode? Jó fala: quem me dera estar diante de Deus e me defender? Eu acho que o capítulo 31 de Jó é uma coisa engraçada. Não sei se você já leu o capítulo 31 de Jó, mas eu acho que é o capítulo que tem mais eu e meu em toda a Bíblia. Jó, o tempo todo, fala assim: eu jurei que meus olhos nunca veriam expulsar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, Deus me daria, ou que recompensa me daria. Eu juro que não tenho sido falso, eu nunca procurei enganar os outros. Ele fala: se eu não tivesse dito assim, é tudo eu, tudo eu. Ele está focado no que ele faz e quão bom ele é. Ele está dizendo: eu sou inocente. Quem me dera que Deus viesse aqui para eu falar o quão inocente eu sou, porque eu sou inocente. E eu não fiz nada para merecer isso aqui. Mas no fim das contas, mesmo fazendo tudo o que ele estava fazendo, a imagem dele continuava. E Deus precisou vir de encontro para Jó. Mesmo Jó estando na igreja, mesmo Jó sendo o cara mais crente daquela geração, tanto que Deus gala Jó, você viu meu cérebro? Mesmo assim, a imagem de Jó não estava 100% certa. E por não estar 100% certa, a imagem que ele tinha de si mesmo não estava certa. Então, Deus precisa vir de encontro a Jó. E ele responde de maneira diferente. Deus age de maneiras diferentes. Com Jacó, Deus teve que brigar, bater. E resolveu numa noite. Para Deus. E é engraçado, né? Porque o tempo todo eles estavam como se Deus tivesse feito as coisas. Como se Deus fosse o carrasco da história. Não é bem assim que aconteceu. Não foi Deus quem infligiu nada no Jó. Quem tirou as coisas de Jó foi o diabo. E ele atribuiu a Deus. Mas Jó precisou perder tudo. Jó precisou perder tudo que ele tinha, perder todo o prestígio que ele tinha, ficar lá sofrendo durante dias, para que Deus viesse para quebrar o coração dele. Aí Jó se viu numa situação vulnerável. Aí sim, quando Deus vem, ele entende quem Deus é. Aí a gente fala assim: Deus vem para ele um redemoinho, tornar um. E aí Jó se cala e fala assim: ai de mim, não, pequei, demônio. E aí ele tem um encontro com Deus. E aí ele fala: antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu vejo como não sou conhecido. Agora eu
imagem correta de Deus, né? Porque a gente via anotações dele, escrito. No caso de Jó, a coisa estava lá no fundo. Será mesmo? Que eu e você temos uma imagem correta de Deus, né? Se não, Deus tem misericórdia de nós. A gente não precisa perder tudo que a gente tem para se ver vulnerável e quebrantável diante de Deus. Se preciso for, Mas se preciso for, que assim seja. que assim seja. Fica aí a pergunta para você. E aí? A imagem está correta? Pergunta para Deus aí agora. Vamos orar. Pergunta para Deus se a imagem que você tem de quem Ele é está realmente correta. Porque eu te digo que se a sua imagem sobre Deus não estiver correta, a sua imagem sobre você mesmo não vai estar correta. Pergunta. Quem sabe Ele não vem ao seu encontro essa noite. Quem sabe Ele não vem se revelar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o seu Deus também. Pode acreditar. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o seu Deus também. Ele quer ter um encontro com você. Porque Ele se importa. Você pode não ter a bênção de Abraão, mas eu te garanto, Ele se importa. Ele se importa de verdade com quem você é, com todas as suas lutas, com todos os seus problemas. Se você acha que você não tem uma imagem correta sobre quem Ele é, peça para que Ele te mostre quem Ele é. Que Ele se revele a você como Deus, Deus da casa de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia, pela vida de cada um de nós aqui presentes. Se nós estamos aqui foi porque o Senhor quis que estivéssemos aqui. Te agradeço, meu Pai, porque o Senhor se importa, porque o Senhor cuida de nós. Te peço, vem de encontro a nós. Revela-te, Senhor, como Deus, Deus da casa de Deus. Que haja temor nos nossos corações, que nós possamos ter uma imagem correta de quem o Senhor é, de verdade, uma imagem correta, Senhor.